Quando você pensa na Páscoa, que palavra vem à sua mente? Das várias palavras que podem vir, como morte, ressurreição, reconciliação, esperança, vida, eu gostaria na mensagem de hoje que refletíssemos sobre a palavra perdão. Nós vamos iniciar com esta mensagem uma nova série de mensagens sobre como lidar com situações difíceis e começaremos refletindo sobre perdão. Ah, seria uma mensagem só, mas devido à amplitude e à profundidade desse tema, nós vamos transformar em três mensagens. Nessa primeira mensagem, nós vamos ver sobre Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35, onde é apresentado acerca do perdão que nós devemos perdoar, é nossa obrigação. Os perdoados perdoam, já fique com isso guardado na sua mente, perdoados perdoam. Então nós temos essa responsabilidade de perdoar. E aí, na próxima mensagem, nós veremos um pouquinho mais a fundo sobre o que é perdão e como perdoar. E na outra mensagem, nós veremos sobre como saber que eu perdoei e como se reconciliar, como que deve ser esse processo. Então, nessa primeira mensagem, nós veremos sobre quantas vezes devemos perdoar. Esse é um tema muito difícil para todo e qualquer ser humano, não é algo muito fácil, porque é difícil perdoar quando alguém nos trai. É difícil perdoar quando nós estamos certos e as outras pessoas erraram mais do que nós. É difícil perdoar quando nós fomos humilhados, ofendidos. É difícil perdoar quando alguém nos fez o mal, ou pior, quando alguém fez o mal para alguém que nós amamos. É difícil perdoar porque nós revelamos uma fraqueza, nós nos expomos, nós estamos sendo transparentes e assim nós nos tornamos vulneráveis. É difícil perdoar porque nós não procuramos ao Senhor. Nós não vamos até a palavra e encontramos auxílio para nos ajudar nesses momentos. O texto de hoje é o texto de Mateus, capítulo 18, versículo 21 até o versículo 35, onde Jesus apresenta uma parábola, ele conta uma história. Após Pedro chegar para ele, Jesus já havia tratado o assunto da ofensa no capítulo 18. Jesus já havia falado que nós deveríamos ir e resgatar e restaurar o relacionamento com essas pessoas. E o apóstolo Pedro chega para Jesus, então, e pergunta, no versículo 21, Senhor, então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Pedro chega para Jesus e o questiona de quantas vezes então eu devo perdoar? Por acaso, Jesus, até 7 vezes? Para o judeu ele entendia que ele deveria perdoar até 3 vezes. Mas Pedro aqui, o Pedrão, ele já inflaciona, ele já pergunta, Senhor, será que até 7 vezes? É como se Pedro dissesse para Jesus assim, Jesus, eu já entendi que o seu padrão é elevado, que o seu padrão é superior, que seguir ao Senhor não é fácil, que o Senhor é santo, eu já entendi tudo isso. Se os judeus aqui estão falando em 3 vezes, nós vamos falar então para nós, como seus seguidores, como seus discípulos, até 7 vezes, ok? E aí Jesus responde a Pedro. Ele diz no versículo 22, diz o seguinte: Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus deseja ensinar nesses 70 vezes 7? Jesus quis ensinar que não são 490 vezes que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem, mas Jesus está nos ensinando que não há limites para o perdão. Não há limites para o perdão. Perdoar todas as ofensas, independente de quem nos ofenda. Perdoar todas as ofensas, independente de quem nos ofenda. Pense em um pecado agora que você considera um pecado imperdoável. Pense em alguma situação que você fala assim, isso aqui é inadmissível, isso aqui eu não perdoaria em hipótese nenhuma, ok? Pensa ou em um pecado e digamos que alguém pecou isso que você imaginou agora contra você. E que você estava caminhando com Deus nesse período da vida aí, e que você, com muita graça de Deus, com muita ajuda do Espírito Santo, né,
com muita fé, muita dependência, você foi lá e perdoou a pessoa. Não, você está arrependido. As pessoas ao seu lado falam, nossa, como é que você conseguiu perdoar? Cara, consegui, pela graça de Deus, consegui perdoar. Já seria uma vitória, né? Mas digamos que a pessoa chegou pela segunda vez e pede perdão. E aí ele chegou uma terceira vez. E ele chegou uma quarta vez. E aí fez esses pedidos de perdão. E se você perdoasse essas 3 vezes, 4 vezes, você, com essa sua atitude tão nobre, tão rica, tão linda, você daria até testemunho numa sinagoga, você ia falar o quão maravilhoso é libertar-se da ofensa, é perdoar, é deixar a pessoa livre. Só que Jesus orientou que não são 3 vezes, são 70 vezes 7. É perdoar de forma ilimitada. No Evangelho de Lucas, Jesus aborda esse assunto também de perdão e das pessoas chegando até nós para pedir perdão e quantas vezes nós devemos perdoar. Então, lá em Lucas capítulo 17, versículo de 1 a 4, Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. Olha o que Jesus está dizendo. Mesmo que uma pessoa durante 7 vezes ao dia cair em pecado e chegar para nós e pedir perdão porque ele está arrependido, o texto diz: perdoe. 7 vezes, no mesmo dia. Não é de estranhar a reação dos apóstolos. No versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. Aumenta, Senhor, a nossa fé, porque nenhum homem, nenhuma mulher, nem eu, nem você, nem quem vai ver esse vídeo, quem já ouviu essa pregação, ninguém tem a capacidade de demonstrar perdão tão ilimitado assim. Irmãos, nós não temos condições, isso não faz parte da nossa natureza pecaminosa. Nós não conseguimos demonstrar esse perdão que Jesus está apresentando. É por isso que os apóstolos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Os apóstolos tinham capacidade de realizar milagres físicos. Os apóstolos tinham capacidade de realizar milagres, mas eles não tinham a capacidade de realizar esse milagre moral neles mesmos. Jesus sabia da nossa incapacidade. Ele sabe. Por isso que ele contou a parábola. E aí, nessa parábola, ele quer mostrar para nós algo que nós acabamos esquecendo. No versículo 23 até o versículo 25, Jesus quer nos lembrar que nós tivemos uma dívida que era impagável e que foi perdoada. Nós não temos a capacidade de perdoar, mas Jesus quer que a gente olhe para a nossa dívida que era impagável e foi perdoada. Veja o versículo 23, continuando o texto, 23 até o versículo 35. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dias as contas com seus servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou, perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele, que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que lhe pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida lhe havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro como tive misericórdia de você?
E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Jesus ele começou essa parábola falando acerca do reino dos céus. O reino dos céus é o domínio de Deus dos céus sobre a terra. O povo judeu esperava um reino messiânico, um reino davídico, que fosse estabelecido sobre a terra através de um líder militar, um guerreiro, que fosse libertar à força o Império Romano. Mas Jesus chegou e diz que a exigência do reino dos céus, para que o reino dos céus fosse estabelecido aqui, era que o povo se arrependesse e cresce. O reino dos céus começa a agir na nossa vida quando nós nos arrependemos e nós cremos. Então, isso se tornou uma pedra de tropeço para os judeus. Eles entendiam que deveria vir um líder militar e, olha, fogo nos olhos e resolver na base da força, do poder militar a situação. E Jesus está mostrando que é através do arrependimento, através da confiança que o reino dos céus ele é estabelecido. Jesus fala que a prática do perdão não é em apenas 3 ocasiões como os judeus imaginavam ou defendiam e ensinavam. A prática do perdão deve ser ilimitada. E aí ele contou essa parábola dessa dívida que era impagável, não tinha como pagar. Eu li na NVI, e aí ele falou acerca de prata. Nas versões mais antigas, ele fala acerca dos talentos, que devia cerca de 10 mil talentos. 10 mil talentos. E aqui foram, na NVT, 60 milhões de peças de pratas, né, que foi apresentada. Mas quando nós olhamos em outras versões que fala acerca dos talentos, só confirmar que 60 milhões de moedas na NVT. Em outras versões sobre talento, mas você conseguir entender essa dívida aqui impagável, um talento equivalia a 6 mil denários. 10 mil talentos que ele estava devendo, então ele estava devendo 60 milhões de denários, ok? Que foi o que a NVT apresentou ali. Mas aí para você entender, 60 milhões de denários. Um denário equivalia a uma diária de um trabalhador braçal. E aqui eu vou arredondar para baixo. O trabalhador braçal hoje, nos nossos dias, está ganhando mais do que isso. Cerca aí de 150, 160 reais uma diária, né? Mas um trabalhador braçal, na época, ganhava um denário, e aí eu vou arredondar aqui para 100 reais para facilitar a nossa conta, tá bom? Então, ele devia 60 milhões de denários, que são os 10 mil talentos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 60 vezes 60 diárias, perdão, 100 diárias, 100, perdão, 100 reais a diária, vezes 600 milhões de denários, ok? Então, a nossa conta aí chega a 6 bilhões de reais, se fosse nos dias atuais, tá bom? 10 mil talentos, cada talento 6 mil denários. Então, como são 10 mil talentos que ele devia, são 10 mil talentos, vezes 6 mil denários, que dá 60 milhões de denários. E aí, um denário equivalia a uma diária de um trabalhador braçal. Então, a gente pega os 100 reais aí, que é a diária, vezes 60 milhões. E aí, a dívida dele é de 6 bilhões de reais, se fosse nos nossos dias. Dívida impagável. Não tem como pagar uma dívida dessa. O homem clama por misericórdia. E ele faz uma promessa ali que ele não ia conseguir cumprir. Ele fala assim, me perdoe porque eu vou pagar tudo. Não tem como pagar essa dívida, irmão. Não tem. Porque se fosse ele trabalhando diariamente, pega ele, né? Se ele tivesse cerca de 70, 80 anos, pega ele, pega o filho dele e o neto dele. Se eles não tivessem folga, se eles não tivessem férias, se eles não tivessem despesas com alimentação e moradia, ele só pegasse a diária dele e jogasse para pagar a dívida, ia precisar dele, do filho dele, do neto dele. Isso sem contar os juros. É impagável essa dívida, não tem como ele pagar. E aí ele fala assim: tem misericórdia de mim, porque eu vou pagar. O Senhor se compadece e cancela a dívida. Ele não diminuiu a dívida, ele cancelou a dívida. O mais incrível é que ele deixou o homem ir livre, sem pendências, sem obrigações. Isso é perdão.
Perdão é libertação. Perdão é cancelar. Perdão é deixar passar. Ele liberou o homem. 6 bilhões. Agora não, você está livre. Não tem mais nada, não tem discurso, não tem sermão, não tem cara feia, não tem diferença. Você está livre, vai em paz. Vai, pode ir embora. Mas esse homem que teve a sua dívida cancelada, ele encontrou um servo. E aí, quando ele encontra alguém que devia para ele, e aí esse homem devia para ele agora 100 denários. E aí está mais fácil a conta. 100 denários versus vezes a diária. 100 denários, vamos arredondar aí a diária para 100 reais, certo? 100 vezes 100, 10 mil reais. Ele devia, alguém estava devendo para ele 10 mil reais. 10 mil reais é muito dinheiro para nós, obviamente. Mas obviamente, que é uma dívida pagável. Você consegue isso no empréstimo fácil, você consegue em aplicativos do banco, você consegue vender o carro, você consegue negociar, dá para conversar, dá para pagar. Mas esse homem que teve a sua dívida bilionária cancelada, ele não aceitou. E incrível que esse homem que devia 100 mil, ele clama por misericórdia, ele usa as mesmas palavras. Ele diz: tem misericórdia. E ele faz essa promessa possível: eu vou te pagar tudo, só tenha misericórdia. Mas o homem que teve a sua dívida impagável perdoada, ele foi cruel. Ele não quis perdoar. Ele mandou que o homem fosse lançado na prisão. O rei, o senhor, foi informado pelos outros servos, por aqueles que ficaram muito tristes com aquilo que estava acontecendo. Então o rei chamou, o rei repreendeu e o rei relembrou a dívida dele, né? Ele falou: lembra que a sua dívida foi cancelada, e aí, mas você deveria agir da mesma forma com aquele que devia para você. Então o rei, o senhor, o lança aos torturadores até que ele pagasse o que devia. E aí Jesus encerra essa parábola, meus irmãos, falando o seguinte: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. A falta de perdão é o caminho para o sofrimento e para a tortura, tanto emocional quanto física, porque o nosso interior, o nosso imaterial afeta o nosso físico. Então, a falta de perdão é o caminho para o sofrimento, para a tortura, seja ela imaterial, seja ela física. Quem não perdoa deve esperar um duro julgamento contra os seus próprios pecados. Quando eu estou ensinando sobre isso, quando eu estou aconselhando sobre isso, as pessoas elas me olham e com aquele olhar assim: não é bem assim, honesto, não é bem assim, perdoar a todo tempo, perdoar todas as vezes que a pessoa chega, né? Isso é um romantismo, isso é um idealismo da sua parte. Mas e os textos que a gente acabou de ler de Mateus 18 e o texto de Lucas e a oração do Pai Nosso, e quantas vezes a gente já orou? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E o que mais, irmãos? E o que mais? Perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se você não perdoa os seus ofensores, você está pedindo para Deus também não te perdoar. Você está pedindo para Deus te tratar da mesma forma como você trata aqueles que te ofenderam, que maltrataram, que caluniaram, que te feriram. É a oração que nós fazemos no Pai Nosso. Então, Deus deseja que o perdão seja ilimitado. Por quê? Porque o perdão de Deus para nós é ilimitado. Eu tenho certeza que você quer essa misericórdia de Deus, eu tenho certeza que você quer esse amor de Deus, eu tenho certeza que você quer esse perdão de Deus, essa reconciliação com Deus. Só que por que você não faz isso com as outras pessoas que te ofenderam? Por que nós temos essa dificuldade de perdoar e de cancelar e deixar passar e falar: Deus, está livre, Senhor, está livre, pode ir. A dívida existiu, foi um fato, mas está resolvido agora, Senhor. Deixa ir, está perdoado. Se você não perdoa de coração, você está pedindo para Deus te tratar da mesma forma. A lição dessa mensagem é que perdoados perdoam. Perdoados, perdoam. Lembra que nós não temos condições humanas
de perdoar de forma ilimitada. É por isso que Jesus contou essa parábola. É por isso que ele faz os nossos olhos olhar assim, você está olhando para o lado errado, você está olhando para o ofensor, você tem que olhar para o perdoador, você está olhando para quem te ofendeu, você tem que olhar para quem te perdoou, quem te restaurou, quem te justificou, quem te santificou. É para ele que você deve olhar. Nós nós só vamos conseguir perdoar de forma ilimitada quando cremos que nossa dívida impagável foi perdoada em Cristo. Você pode dizer um amém aí? Só é possível perdoar de forma ilimitada quando cremos que nossa dívida impagável foi perdoada em Cristo. Se você não crê que a sua dívida impagável foi perdoada em Cristo, você não vai conseguir perdoar. Você vai estrangular os seus servos, você vai querer jogar eles na prisão, você vai querer torturar eles, porque você ainda não experimentou o perdão que você recebeu de Jesus. Então, para isso, você precisa olhar para o perdoador e não para o ofensor. Olhe para a cruz. A cruz está vazia, o sangue foi derramado, Jesus nos reconciliou com Deus. Se você olhar para o seu ofensor, você vai ficar irado, você vai ficar amargurado, você vai ter desejo de vingança. Mas se você olhar para o seu perdoador, você vai encontrar graça, amor, compaixão, amabilidade, bondade e vai conseguir manifestar isso, porque o amor de Deus já foi derramado no seu coração e você vai conseguir transbordar isso na vida de outras pessoas. Deus nos perdoou de uma dívida impagável, portanto, devemos perdoar de forma ilimitada os nossos ofensores. Quem perdoa é tratado por Deus com misericórdia. E é por isso que Jesus nos ensinou a orar, Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. É assim que Jesus nos ensinou a orar e é assim que nós devemos orar. Deus, Pai, me perdoa, perdoa as nossas dívidas, assim como estou perdoando os nossos devedores. Deus perdoa uma dívida impagável, portanto, devemos perdoar de forma ilimitada. É através de Cristo que a nossa dívida foi cancelada e motivados, entusiasmados, empurrados, impulsionados por esse perdão que chegou até nós, nós vamos perdoar os nossos ofensores e vamos buscar então essa restauração com eles e nós vamos viver então para a glória de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15 diz: Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Deus perdoou, Jesus perdoou, ele cancelou, ele removeu, ele pregou na cruz, toda a nossa dívida foi perdoada. Então, ore para Jesus, para o Senhor aumentar a sua fé. Você só consegue perdoar de forma ilimitada quando você crê que a sua dívida impagável foi perdoada em Cristo. Então, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. Derrama sobre mim, Senhor, sobre isso. Eu quero me relacionar com o Senhor, eu quero ter intimidade, eu quero olhar para os meus ofensores e falar: está em paz, está tranquilo, está resolvido, vai em paz. Não tem mais nada, não tem pendência, não tem que jogar na cara. Que Deus nos ajude a vivermos, então, para a glória de Deus. Na próxima mensagem, nós veremos um pouco mais sobre isso. Vamos discorrer um pouquinho mais sobre o que é o perdão. Nós veremos sobre como perdoar. E na outra mensagem, nós veremos sobre como saber que eu perdoei. Como é possível saber se de fato eu perdoei alguém? E aí caminhar, então, para uma restauração. Que Deus nos ajude para sermos um povo de Deus, povo perdoado, que perdoa os nossos ofensores. Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço, até a nossa próxima mensagem.